Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lúlia Bel e hoje a gente vai dar uma olhada no conselho dos oráculos para a sua vida. No caso, a gente não vai determinar muito aqui o assunto, a gente vai deixar que os oráculos falem, os diferentes oráculos que aqui estão, e você pode mentalizar e escolher uma das três opções aqui. A gente tem o Buda dourado, o Buda prateado e o Buda bronze. Tá? Igual as medalhas, né? Ouro, prata e bronze. Então escolha uma das três opções. Para quem começou com o Buda dourado, eu já vou iniciar aqui. E vamos ver o que traz o Buda dourado. As várias cartas que aqui são bem diferentes. Então vamos lá, começando aqui pelo Romance Angels. Romance Angels ele vai dar uma pincelada na sua vida afetiva e aí ele vai falar de um momento de compromisso, que você pode estar em algum relacionamento que está caminhando para um compromisso maior. Se você não tem ninguém em mente no momento, pode ser que venha surgir uma pessoa que esteja querendo um compromisso com você mais adiante, surgindo alguém querendo esse compromisso. Se você já tem alguém em mente, pode ser alguém que ainda não esteja propriamente tendo um relacionamento, um comprometimento maior com você, mas que vai querer que a relação suba mais um nível, né? No caso, a gente pode pensar, se você é namorado, virou um noivado, se é um noivado, virou um casamento, se é um amigo, virou um namoro, né? Tem algum tipo de alteração aqui. Isso está vindo aí no seu caminho. Aqui na carta da deusa Isis, a gente tem Rising Sun, que é uma carta muito positiva, que fala de um momento de você estar superando dificuldades. Então, é possível que você tenha passado por algum tipo de aperto, dificuldade, momentos mais tensos, alguma tristeza, e é um momento de você renascer, você sair, né, desse período de luto, de perdas, de dificuldades e vir uma nova vida, né? Rising Sun, esse sol nascendo, né? Então, juntamente com essa carta que a gente vê aqui, Chesed, empatia, ela fala da nossa necessidade de ter empatia com o outro, como também a gente conquistar a empatia dos demais. Então tá mostrando que se você passou por algum momento dificultoso, você renascendo, você conseguindo o apoio de outras pessoas para superar uma fase difícil. Ou você também no momento em que você percebendo as dificuldades que você passou, né? Ou de acordo com o que você passou, você também olhando mais pelos outros, você percebendo onde está a dor e o sofrimento alheio, e você sentindo junto, você percebendo, né? Onde e quem você pode ajudar. Às vezes a gente está passando por uma situação negativa e muitas vezes quando a gente se propõe a ajudar alguém, a gente acaba recebendo ajuda também. Acaba sendo uma troca, né? Acaba sendo uma pessoa curando a outra. E aqui a gente vê que saiu a carta Heal, né? Então você também passando por esse momento de cura, de restabelecer o seu equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. Essa carta até ela mostra um contato aqui com a água. É bastante importante talvez que você vá para locais que tenha muita água de cachoeira, de mar, que você possa ter esse contato com a natureza, mas mais com essa parte da água mesmo, o lago, né? Você de alguma forma entra em contato com esse elemento, até porque ele reflete muito o lado emocional, né? Então, talvez para você alcançar esse equilíbrio, você precise, seria bom, seria positivo você entrar em contato com o elemento água. A gente vê aqui também que você pode ter negado um pouco as suas emoções anteriormente. Essa carta aqui ela fala de uma negação de emoção, de você ficar paralisado ou paralisada, não querendo ver alguns aspectos da sua vida ou alguns desacordos que você tenha com alguém,
tá? Mas eu vejo aqui que é possível que você entre num acordo com essa outra pessoa, tá? Se você estiver num momento de desacordo, de dificuldade, ou porque a outra pessoa não quer olhar para essas emoções, ou você tá com dificuldade de olhar para essas emoções, eu tô vendo aqui um rearranjar, né? Como se fosse, de alguma forma, se ajustar isso entre vocês conseguindo chegar a um denominador comum, e assim entrando num compromisso maior. Ou pelo menos assim com mais clareza, sabe? Aquela coisa assim de, tá bom, eu sei o que você quer, você sabe o que eu quero, e pelo menos ninguém tá mentindo pra ninguém, e ninguém vai forçar a barra de ninguém. Então vocês acabam chegando a um consenso e acaba se estabelecendo um compromisso entre vocês, tá? Para alguns casos, efetivamente, pode ser uma mudança mesmo no status do relacionamento, né? Que vai botar o status lá no Facebook namorando, casado, né? Ou é amigo, né? A gente não, de repente, nem tá lá, né? Na rede social, aí passa a ser amigo, amiga, né? Então, pode ser que chegue essa pessoa, uma pessoa que você esteja nesse momento de confronto de relacionamento, seja de opinião ou de um posicionamento que não seja exatamente o mesmo. Vocês podem pensar de maneiras muito opostas um ao outro, mas vocês conseguindo chegar a esse acordo. A gente vê aqui também que é um momento para você não se fechar. Realmente você tem que se expor mais, você precisa sair, encontrar outras pessoas, talvez não se dedicar também, não ficar muito focado numa pessoa determinada, porque tem aqui uma questão de você ter empatia com as outras pessoas, ter essa troca emocional, talvez de uma outra forma com as pessoas, né, que não seja necessariamente romântica, seja uma coisa assim de você sair de uma situação em que você se sente muito negativo ou negativa, e aí você ter esse contato com as outras pessoas, elas vão estar te ajudando, você vai estar ajudando, e aí você, com esse contato maior com essas suas emoções, você vai estar se curando, tá? Vai conseguir um equilíbrio e olhar para coisas que talvez você não queira olhar muito, né? Mas isso vai te reabastecer emocionalmente. Eu acho bem legal aqui que o jardim do baralho cigano sempre tem essa fontezinha no centro, né? Porque, de certa forma, a gente se alimenta dessa questão da relação com o outro, dessa troca emocional, dessa troca de alegria, né, de afeto com o outro. Isso também nos preenche, também nos torna, faz com que a gente se sinta querido, ou nos torna mais flexíveis, como a água mesmo, né? Como o elemento água. Então eu vejo aqui essa necessidade dessa flexibilidade, você lidar com esse elemento água, que aqui tem um pouco de negação com isso. Água é sentimento, é emoção, tá? Você tem que reciclar essa área. E a gente tem aqui a carta do Corvo, que é uma carta que fala muito de um contato com a magia, com você ter um desenvolvimento espiritual, você buscar o seu desenvolvimento espiritual. Talvez essas situações que você tenha passado tenham que ser recicladas dentro de você tenha que trabalhar melhor, elaborar melhor isso dentro de vocês, porque tem algumas lições aqui para serem aprendidas. E o Corvo, ele traz essa mensagem, né? Ele traz a necessidade de você reavaliar alguns atos, algumas coisas que efetivamente pode até ter sido ruins, ou ter... É claro que ninguém gosta, né, desse mecanismo, né, que então eu sofro e com isso eu me desenvolvo, né? É o mecanismo que há, infelizmente. É assim que a gente aprende, através dos limites, das dificuldades, a gente acaba tendo que encarar, superar e com isso evoluir. É claro que isso, acho que ninguém gosta muito dessa metodologia, né, que o universo nos deu, mas infelizmente mostra aqui que é o caso de algum aprendizado que isso aponta para você, alguma coisa que aconteceu, algum aspecto seu que você tem que olhar para você, e que se você não esbarrasse com essa dificuldade, você não olharia, você não perceberia, você não se autoconheceria. Então você vai ter que entrar nessa jornada pessoal, interior, mesmo que seja dificultoso e que você tenha que lidar com alguma situação difícil, mas isso vai te trazer um aprendizado. É um momento em que, ao mesmo tempo que pode trazer algum tipo de sofrimento,
mostra uma superação e até a magia acontecendo, que é essa transmutação e você se percebendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais capaz, uma pessoa que pode encontrar uma felicidade maior na vida, né? Então, para isso você precisa desse tipo de transformação, mudança, tá? Então, aqui até em algum aspecto, né, para quem vai entrar em algum tipo de relacionamento, vai mudar o status, né, tá mostrando essa magia no ar, né? Você não sabe o que tá vindo por aí, tudo pode acontecer, né? Se você passou por alguma dificuldade, você tá passando por um processo difícil, aí tá falando aqui, é um momento também mágico, é um momento que você vai estar descobrindo as suas capacidades, descobrindo as suas limitações e com isso você fazendo o melhor da sua vida, né? Agora, aqui aponta muito que não é para você fazer só, você realmente precisa desse contato com essas outras pessoas, tá bom? E às vezes até auxiliando alguém, você vai estar aprendendo muito também, tá? Então vamos para a opção número 2 e muito boa sorte para você. Se inscreva no canal, dê o seu like e vamos para a opção número 2, para quem escolheu o Buda prateado. Vamos ver o que as cartas trazem. Então, o que nós temos aqui? O momento principal agora é que você resgate algumas situações de família. Aqui o Romance Angels, ele fala muito dessa questão de romance e de relacionamentos. Só que aqui tá falando que de alguma forma a família tá interferindo no seu relacionamento. Pode ser desde a família da pessoa que você gosta interferindo, ou pode ser a sua própria família, ou pode ser comportamentos seus que você repete nos seus relacionamentos amorosos, porque você não conseguiu se resolver bem com a sua família, você pode acabar repetindo a mesma coisa que você fazia, o mesmo modo de você reagir, ou com um pai, ou uma mãe, você acabar reagindo com um possível parceiro amoroso, né, ou parceira amorosa. Então, aqui está mostrando um momento para você reavaliar a questão de família, tá? E curar as áreas mais dificultosas, né? As áreas que estão, digamos, adoecidas. Você resolver essas questões, até para que isso possa se renovar, né? Para que você possa efetivamente ter um relacionamento gratificante, tá? Aqui está falando principalmente, né, que a sua vida se beneficia se você perdoar seus pais. Então, não tenha como modelo, não queira repetir. Cada pessoa é uma pessoa, né? Isso acontece muitas vezes, a gente vê hoje, não só hoje, né? Sempre fala, todo homem é igual, toda mulher é igual, né? Então você tá colocando uma régua para todo mundo. Só que cada pessoa é diferente, cada pessoa tem um background, né? Viveu uma situação diferente, outro tipo de relacionamento, não vai repetir necessariamente a mesma questão com você. Você não precisa ficar colocando e também evitar buscar pessoas que tenham, né, uma energia semelhante, que às vezes acontece. Eu já conheci casos, né, de pessoas que, por exemplo, sofreram uma agressão na família, aí vai e se casa com uma pessoa que também agride, né? Aí depois tem um filho, a filha também é a mesma coisa, e vai uma geração, né, inteira, as pessoas repetindo o mesmo padrão, e você fala assim, nossa, mas a pessoa tá no mundo com tantas pessoas, por que ela vai no mesmo padrão? Porque o padrão tá na pessoa, né, e tá sendo seguido por essa linhagem familiar, só que você não precisa seguir isso, tá? Você, com consciência, autoconhecimento, você não precisa repetir certos padrões na sua vida, tá bom? Aqui a gente tem a carta da deusa Isis, que é a mãe da vida, e essa carta aqui ela fala muito de nutrição, fala de você olhar os aspectos fundamentais, essenciais, que realmente te fortalecem na vida, e que às vezes tem coisas que chamam sua atenção e que só te sugam, só te drenam, não tá servindo para nada. Essa carta ela fala muito dos automatismos da vida, de você sair
ou trabalhando demais, ou se dedicando demais às vezes aos outros, ou a qualquer tipo de automatismo, coisa que você já faz sempre. Eu sou assim, as coisas são assim mesmo. E aí você vai levando da mesma maneira, só que você está agindo de uma maneira automática. Essa carta ela alerta para você ter uma autocrítica com relação a isso e ver o que você pode fazer diferente, e ver o que realmente é essencial para você e o que realmente vai te nutrir, tá? Aqui a gente tem o anjo, que representa no caso aqui na árvore da vida é Malkuth, que toca mais uma vez numa questão muito terrena, numa coisa, é justamente a nossa base, né? Então até a gente vai voltar para essa questão familiar também, né? O nosso chão, aqui é ground, é o nosso chão, é o nosso corpo físico, é a nossa casa, né? Então essa carta ela vai tocar nesses pontos também. Então reveja muito como está a sua rotina, a sua relação com os seus pais, com seus familiares, né? Como é que isso influencia na sua vida, o que você está repetindo, o que você está agindo no automatismo. Isso aqui ele repete, aponta mais uma vez para essa questão. A gente vê aqui também, ó, essa aqui também saiu a carta de nutrição, tá? Para você nutrir, junto com essa carta mãe da vida, só reafirma que você precisa dessa nutrição, você precisa ver o que realmente alimenta a sua alma, seu espírito, a sua alegria, a sua felicidade. Aqui até tem uma moça tocando uma flauta. Para algumas pessoas pode ser a música, pode ser a dança, pode ser a natureza, o contato com o animal de estimação, alguma coisa que você sinta o seu coração mais aquecido, né, mais terno. A gente tem essas borboletas aqui também que mostram essa transformação, essa necessidade de mudança, né, mas para uma questão mais leve, talvez sair um pouco dessa coisa tão pé no chão, às vezes talvez até muito cética ou muito rígida em algumas posições aqui. Aí tá falando para você levar com mais leveza, buscar talvez através da arte, né, através da música, algo que eleve o seu espírito, né, que te faça com que você se sinta mais alegre, mais feliz. E nutrição aqui, né, até porque a gente está falando de corpo físico também, né, Malkuth também está falando de nutrição, hábitos, o que você come, como você lida com o seu corpo, né, como é que você está nutrindo esse corpo, o que você anda fazendo. Talvez não seja uma alimentação adequada, talvez você esteja bebendo pouca água, né? Veja qual é a relação com o seu corpo também que pode estar trazendo aqui na mensagem. Aqui está mostrando muito você, uma pessoa mais ligada ao plano material, ao concreto, ou você tendo que lidar com isso, gerenciar essa parte material, você tendo que se focar muito nisso, né? E mais uma vez essa parte matéria, que está vindo muito forte, esse contexto de matéria, coisas materiais, seja o corpo, seja dinheiro, seja gestão de bens, seja ou falta de dinheiro, né? Alguma coisa que você tenha que lidar, um emprego, algo que você tenha que gerenciar. Está mostrando aqui uma ênfase muito grande nesse momento, né? Mais próximo, o momento vindouro, e mostrando você com uma habilidade muito boa de estar gerenciando isso, você olhando mais para isso, você cuidando mais disso, ou pode representar também uma pessoa próxima a você, que você delegue, né? Que seja alguém que você contrate, que venha resolver algum assunto material ou patrimonial seu, algum assunto de dinheiro, financeiro, alguém que você vai ter que, talvez, conversar mais, né? Para lidar melhor com essa área financeira. Mas está mostrando um apoio aqui, tá? Não tô vendo aqui uma dificuldade com essa questão. Tá mostrando um apoio, uma coisa mais estável nesse setor. Até porque se você tiver alguém que você delegue isso, tá mostrando ser uma pessoa confiável. Agora, realmente, você é uma pessoa que possivelmente vai ter algum tipo de reconhecimento na sua área profissional, alguma coisa tá retornando para o seu caminho, tá trazendo essas honrarias, né? Você vai ter algum tipo de destaque, algum tipo de popularidade de algo que você fez ou vem fazendo, e você conseguindo ter um retorno financeiro disso. Também mostra muita intuição, você é uma pessoa conectada, né?
pode ser conectar nessas áreas de bruxaria também, gostar dessa área de cartomancia, gostar dessa área de espiritualidade, né? E tá mostrando aí você tendo um reconhecimento, né? Você tendo uma intuição, uma conexão muito grande com essa área mais do oculto, né? E a gente vê aqui na carta do urso que é um momento para você ficar mais introspectivo, introspectiva. O urso tem essa característica de hibernar, né, de ir para a caverna. Então isso simboliza muito como um monge, né? Um monge que sobe a montanha ou vai para a caverna, vai meditar. Então aqui a carta do urso ela fala um pouco disso, de você economizar um pouco mais as suas energias, as suas baterias, né? E talvez meditar ou simplesmente entrar num momento de introspecção, de autoavaliação. Eu tô vendo aqui muito propício para quem quiser fazer terapia ou quem já estiver fazendo, aprofundar nessa terapia, relação com mãe. O urso ele é muito voltado para nossa relação com a maternidade e com a nossa mãe, né? O urso muitas vezes representa a mãe. A ursa ela é muito apegada, né, aos seus filhotes, ela é um exemplo de maternidade. E por isso que você precisa refletir um pouco mais, ficar um pouco mais na sua e talvez lidar com alguns aspectos, talvez em terapia, né? Talvez alguma questão com a sua mãe ou com maternidade, ou que você tenha que refletir a respeito, né? Nessa relação aqui. Aqui como está apontando necessidade de cura com questões familiares, talvez seja com relação à sua mãe, tá? Isso aqui para algumas pessoas é um conselho bastante específico que está apontando aqui, né? Mas se não for o caso, simplesmente está falando que talvez você precisa tirar um pouco, talvez, dessas influências familiares ou do que os outros estão falando e se focar mais em você, ouvir seus próprios conselhos, sabe? Ouça o que a sua intuição tem para te dizer, né? O que realmente você sente, sem tanta interferência do que está em volta, seja de família, né? Seja até do oráculo, né? Que seja. Bom, o oráculo aqui está apontando que a chave é introspecção e nutrição pessoal, interior, né? No caso, eu já apontei algumas possibilidades, né? Mas o urso tem essa característica de hibernar. Depois dele já ter se alimentado, ele já acumulou bastante gordura. Quando ele vai hibernar, ele já tá bem gordinho, né? Porque depois, quando ele sai da caverna, ele tá magrinho, que a gordura toda que ele acumulou, né? Aquilo foi embora. Até questões financeiras também, veja isso, né? Veja o que você tem que acumular, o que você tem que guardar, economizar, onde você pode gastar, não pode gastar, porque depois você tem que hibernar, né? Supondo, né? Quando é situação de inverno, né? Talvez você não tenha o que você precisa, então talvez você precise guardar. Aí você tem que ver em que momento de urso você tá. Você tá no momento urso gordinho ou urso magrinho? Como é que você tá? Né? Você tá no momento de se nutrir, pelo que tá aparecendo mais aqui, mais de guardar, né? E talvez tirar um pouco a interferência dos outros, tá bom? Essa foi a opção número 2. Vamos para a opção número 3. Para quem escolheu o Buda Bronze. Buda Bronze. Vamos ver aqui as cartinhas do Buda Bronze. Romance Angels traz Love Yourself First. O oráculo diz e sai o Talismãs. Aqui a gente tem dos anjos, o anjo do silêncio. O animal, a coruja. Liberdade, no baralho celta. Rainha de paus no tarô. E chave no baralho cigano. Então o que a gente vê aqui? Primeira coisa que está focando, Love Yourself First. Já está focando direto na sua autoestima, né? O autorrespeito faz você mais atraente romanticamente. Então, como essa carta ela fala de romance, a gente vai dar essa pincelada no romance, tá falando assim que quanto mais você se cuidar, quanto mais você se preservar, quanto mais você se valorizar, mais atraente você vai ser. O bem da verdade é que muitas pessoas
acabam ficando atrás de uma outra pessoa, acabam mendigando, né, pelos sentimentos de outra pessoa, só que isso não é atraente. O bem da verdade é que, às vezes, se você inverter essa posição, talvez você não achasse isso uma coisa atraente, alguém que ficasse atrás, ou alguém que você percebe que muito facilmente só você estalar os dedos e a pessoa tá lá. Normalmente essas pessoas acabam não sendo valorizadas. Essa muitas vezes é a verdade, porque de alguma maneira sinaliza um pouco de falta de amor próprio. Não é que você não pode ser uma pessoa solidária, uma pessoa que ajuda, né, uma pessoa simpática. Não é isso, não é para ser também uma pessoa narcisista, que só olha para si, para o próprio umbigo e não quer saber do outro. Mas tem que ter ali uma dosagem, né? Tudo é medida, tudo nessa vida é medida. E às vezes a gente acaba se entregando demais, ou como a gente falava, minha avó, né, colocava a bunda na janela, né? Não dá para ser assim, às vezes a gente tem que ter essa medida. E aqui tá falando que talvez seja o momento de você ter um pouco mais essa medida e olhar primeiro para você, porque quando você trouxer esse autorrespeito, né, aí você vai ser atraente pra caramba. Às vezes você já é uma pessoa bonita, inteligente, né, cheia de qualidades, características, mas poxa, será que ninguém tá vendo isso? Não é possível. É claro que você tem tudo isso, só que às vezes se você fica no pé de alguém, né, ou se você se mostra uma pessoa muito disponível, né, às vezes a pessoa não valoriza, às vezes a pessoa acha que tá tranquila, né, que a qualquer momento a pessoa, é só chamar, a pessoa tá ali, aos meus pés, né? Então tem um pouco disso. Mas por que eu tô tocando nesse assunto? Que até pode ser um pouco polêmico algumas vezes, né? Porque a gente tem a Rainha de Paus, e a Rainha de Paus, ela é muito segura de si. A Rainha de Paus que saiu aqui, ela representa justamente uma pessoa carismática, uma pessoa que tem uma liderança, uma pessoa que se coloca, uma pessoa que tem uma independência muito grande, né? Uma pessoa independente é muito atraente, né? Uma pessoa independente, você sente que ela não vai se agarrar a você e te sugar e te drenar, né? Alguém que vai te acompanhar, né? Aí no caso tô falando, não é um narcisista, né? Porque se for uma pessoa também que só fique tomando, não serve. Então você acaba sendo uma pessoa que a outra pessoa sente que vai colaborar com ela. E vice-versa, né? Você também, nesse caso aqui, tá falando para você olhar para quem tá colaborando com você. Também se for para tá tirando o seu autorrespeito, né? No caso, se você sentir que tá te diminuindo, então não serve, corta essa pessoa do seu caminho. E até digo isso pelo anjo do silêncio, porque ele já está sinalizando que talvez você esteja num período de silêncio com alguém, né? Aquela coisa, aquela disputa de silêncio, quem fica mais tempo sem falar um com o outro, né? Pode estar acontecendo isso no momento, né? Ninguém fala nada, o que tem que falar, né? Só que para você vai estar sendo importante esse silêncio. Inclusive, se você quiser se isolar, que tem uma área montanhosa, uma área com neve, pode sinalizar se você quiser se isolar um pouco do que dizem os outros ou de uma outra pessoa, tá falando que vai ser positivo, que você vai estar se colocando uma pessoa digna, com autorrespeito, né? Mesmo a gente vê aqui o talismã falando de um momento de proteção. A gente usa talismã para qualquer tipo de proteção mágica, né? A gente consagra um objeto para que aquilo nos traga uma proteção, afaste a energia negativa. E aqui está falando talvez uma necessidade sua de se proteger. Talvez estejam havendo energias negativas que estejam afetando a sua vida. Essa carta Freedom fala um pouco disso, que é uma carta que fala de você se libertar do seu lado sombrio, tanto das autossabotagens quanto da sabotagem dos outros, né? De você cair numa armadilha, falando para você se libertar de certas coisas, porque às vezes você pode estar num momento sombrio. No momento sombrio a gente pode falar, tá numa paixão muito grande por alguém que te cega, e pronto, aí você tá vivendo um lado sombrio seu. Você tá com uma ambição de conquistar um emprego tal, que se não for aquilo, tudo tá acabado para você, né? Você acaba, sei lá, se humilhando para chegar numa questão. Aí tá falando aqui, ó, um lado sombrio, você precisa rever. Então tá mostrando aqui que você precisa se proteger,
de algumas energias nocivas, que podem ser tanto internas quanto externas. Pode falar também de questões externas, tá? De alguma coisa que você tem que se libertar da influência de alguém possessivo, controlador em cima de você, né? Alguma outra possibilidade externa ao qual você fique dependente, que isso está sendo nocivo. Então você tem que se libertar. Você tem que conquistar essa independência. Mesmo que você se afaste, fique em silêncio, fique na sua, sabe? É melhor. E tá mostrando aqui que você tem a chave na mão, você tem como solucionar isso. Depende de uma ação sua, de uma iniciativa sua. Saiu aqui também a carta da coruja, que fala de sabedoria, mostra conhecimento, a habilidade também de você olhar em todas as direções, né? A coruja, ela vira a cabeça, né? Quase 360. Não sei se ela chega a virar tanto, mas ela vira muito a cabeça. Então ela enxerga para todos os lados. Além de ser um animal, um predador, ela tem essa questão da visão muito aguçada, né? Então mostra que você tem essa capacidade de se preservar, ou seja, né, no caso aí o predador, ele tá seguro ali, né, ele não tá presa, então não seja presa. Também não é questão de você ser predador, mas de você se manter numa posição mais segura, segura consigo mesma, né, uma posição em que você está mais firme com a sua própria confiança, vamos assim dizer. E você tem uma visão mais ampla ao redor. Talvez às vezes até você precisa se afastar um pouco, ficar nesse silêncio, aquela coruja quietinha lá no alto da árvore, né? Para ter uma avaliação melhor, né, do que está ao redor, tá? E você já tem você tem como fazer isso, tá? O poder tá na sua mão. Eu só diria que para quem tem esse lado místico mais aprofundado, né, para realmente fazer uns rituais de proteção, né, quem puder consagrar os seus talismãs, fazer uma limpeza, né, dos seus cristais, das suas pedras, qualquer tipo de coisa que você considere uma proteção espiritual para você, essa carta aqui, ela aponta para isso, tá bom? Então essa foi a opção número 3, espero que você tenha gostado. Vamos, quem puder aí, dar um joinha, se inscreva no canal e beijos, tchau, tchau!